paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração. Na verdade, não é de oração, é de leitura da Palavra de Deus. Neste dia 28 de março, faremos também uma oração, logicamente, mas hoje vamos ler a Palavra de Deus aqui na nossa leitura diária. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 de João e vamos ver a condenação, a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Todos esses episódios. No capítulo anterior, nós vemos que Jesus, então, ele foi levado diante de Pilatos e Pilatos, então, não achando nenhum problema com Jesus, nenhum tipo de situação para que ele o condenasse, ele tentou então dizer o seguinte: olha, nós temos aqui a questão de toda Páscoa eu solto um prisioneiro. Vocês têm Jesus e Barrabás. Qual que vocês querem que eu solte? E eles fizeram uma escolha, Barrabás. E no capítulo 19 começa assim: por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos repetiu: levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você, como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra a César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o! Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei dos judeus, o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou a Jesus para ser crucificado e o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu do lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ou melhor, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos:
Não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse: sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. E pegaram também a sua túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram os sortes. Isso está escrito lá no Salmo 22, versículo 18. Olha só. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a levou e a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Gente, deixa eu fazer só um recorte aqui com relação a essa esponja que eles usaram aqui. Quando você vai a Israel, os banheiros eram públicos. E então você se sentava ali na latrina, né? No vaso sanitário. E embaixo do vaso sanitário passava um reguinho de água. E para se limparem, eles pegavam aquela esponjinha, passavam na água e se limpavam depois de ter feito o número 2, por exemplo. Aquela esponja que eles pegaram e mergulharam no vinagre e levaram na boca de Jesus, é essa esponja. Era a esponja que era usada para limpar cocô do bumbum das pessoas. Como se fosse o papel higiênico de hoje, né? Jesus sofreu até essa humilhação. Então aquela esponjinha com a qual levaram umedecida a boca de Jesus Cristo, mergulhada em vinagre, era usada para isso. Você está entendendo? Sério isso, né? Meu Deus, Jesus, muito obrigado. Vamos continuar para a gente finalizar a leitura de hoje. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era grande o dia de sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras: nenhum dos meus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe deu. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos
de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Ele morreu por mim e por você. Senhor Jesus, te agradecemos, porque o Senhor permitiu a si mesmo ser pregado naquela cruz e morrer no nosso lugar. Por isso te agradecemos e aceitamos sobre a nossa vida o teu sacrifício, que nos perdoa e nos dá a vitória, e vitória eterna. Obrigado, Senhor. Amém! Até amanhã!